Oi, gente, sabadão, dia 26 de abril. Naturalmente, hoje é dia das Iabás, Iemanjá, Inhação, Oxum e Nanaboroquê. E para hoje, nós vamos filmar as velhinhas delas e tudo mais. Hoje, nosso papo é muito bacana. É muito bacana porque tem tudo a ver com os mistérios da vida, né? De onde viemos, para onde vamos, principalmente para onde vamos, né? Que é exatamente a vida pós a vida, né? O que é que vai acontecer do lado de lá, como é do lado de lá. E vários autores vêm falando sobre isso, tá, gente? Não sou eu que estou inventando, não, tá? Eu já tive algumas experiências, mas eu não falo das minhas experiências, eu falo das experiências dele. Alguns médiuns, né? Primeiro Allan Kardec, que recebeu dos Espíritos, no seu livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, e a Gênese, e as revistas espíritas, onde ele vem falando de como é que funciona no mundo espiritual. Depois Chico Xavier realçou, falando com o repórter André Luiz, que era Carlos Chagas, né, que trocou, usou o pseudônimo de André Luiz. Quando desencarnou, quando chegou lá, quando foi para Nosso Lar, tá aqui o livro Nosso Lar, tá certo? Para ninguém ficar com dúvidas, Nosso Lar. E eu estou relendo o livro Bate-Papo com Além, tá certo? De Zíbel Gassavareto. Tem aqui Rubens Sarraceni, que já é da Umbanda, Guardião da Meia-Noite. Wagner Borges, quando se desloca do corpo, então, que se desdobra, que é o que Kardec chamou de emancipação temporária da alma. Também fala muito sobre isso. Saulo Calderon, tem Nancy Trivelato, Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, tem vários outros, tá? Tem muitos que vêm falando sobre o plano espiritual. O plano espiritual se dá quando a gente desencarna, depende muito de como você está com a tua cabeça, tá? Como você está na hora do desencarne. No balanço da tua vida, existem mais coisas boas do que coisas ruins? Naturalmente que você vai ser recebido por tua família, essa coisa toda. Wagner, existem mesmo cidades no mundo espiritual? Tem cidades, tem entrepostos, tem dimensões e tem pessoas que nós conhecemos que vêm nos receber, às vezes, outras vezes não. As mortes violentas, Wagner, o que acontece com o espírito? Ele fica totalmente baratinado, uma facada, um tiro, um atropelamento e tal, ele fica totalmente desnorteado e, como simplesmente ele precisa ser conduzido ao mundo espiritual, aos mentores dele, e dependendo dos feitos dele, ele vai consciencialmente, não é o demônio, não é um espírito ruim, nem nada que leve ele para lá, é a consciência dele, ele está acostumado com aquilo. Quem é muito apegado à terra, a coisas, a bens e tal, vai para o plano espiritual, passa algum tempo descansando por conta do trauma da morte e depois fica conectado à terra. E só consegue ver os terráqueos, tá? Só consegue ver quem está encarnado, quem está vivo na carne ainda. Por isso que se usam os médiuns. 90% é assim, apego a coisas, a fazenda, ao carro, à mulher, ao filho, a dinheiro, a joias, a tudo. Onde tem apego, tem ligação com a terra, e nós vamos precisar fazer uma desobsessão, nós vamos precisar esclarecer esse espírito para que ele siga o caminho dele. Existem várias dimensões no plano espiritual. A gente só reconhece, porque o restante a gente não tem ideia, 7 para baixo e 7 para cima. As primeiras para baixo, naturalmente nós temos a crosta terrestre, que é onde ficam os apegados às coisas. Temos a primeira dimensão, que é logo abaixo, tá certo? O que eu estou falando abaixo e acima, gente, por favor, é só um meio didático de falar, tá certo? Então a primeira dimensão abaixo
ficam aqueles espíritos confusos e tal, que podem voltar para a Terra para poder ter noção de como é o negócio. Tudo isso aí se chama erraticidade ou entrevidas ou mundo astral, tá certo? Entrevidas, erraticidade, mundo astral, tem outras denominações que você pode usar. Então, nessa dimensão de baixo ficam os espíritos que estão muito perturbados e tal, que ainda não sabem onde é que estão e tal, não sabem que morreram. Na segunda dimensão ficam os espíritos que já sabem onde estão, mas se negam a pegar na mão do benfeitor e tal, a se arrepender do que fez, se acham ainda os ricos, os poderosos e tal. Na terceira dimensão já começam os espíritos que têm conhecimento de causa e sabem de tudo que está fazendo e faz de propósito. Aí estão os quiumbas e tal. Quarta dimensão para baixo, nossa, já tem uma moçada muito pesada, cidades pesadas, sabe, organizadas, mas pesadas e tal, onde existe ainda o vício e tal, vão os viciados para lá, não, vão as pessoas que bebem, que fumam, não sei o que e tal, que estão também na segunda dimensão, na quarta, na quinta. A quinta é barra pesada, a sexta nem se fala e a sétima é exatamente o lugar onde vocês chamam de inferno, tá? Porque lá estão as entidades mais perigosas, os magos negros, os dragões, os espectros, né? Todos os cientistas malignos e tal que passaram pela Terra estão lá. Bora agora acima. Acima, a primeira dimensão, que é a quarta dimensão aqui pra gente, que é a dimensão do pensamento, são pessoas ainda que estão perturbadas, mas são gente boa e tal, mas morreram e não sabem que morreram. Agora na Covid mesmo nós pegamos muitos assim, ainda sentindo falta de ar e tal, e utilizam o médium com seu ectoplasma para poder mostrar a ele que ele desencarnou e que ele pode respirar, entendeu? Cardíaco também, problemas cardíacos, etc. Segunda dimensão e terceira tem os entrepostos, é aonde o espírito vai para descansar, aonde o espírito vai para recuperar suas forças espirituais. Terceira dimensão é o nosso lar, é a Ruanda e tal, fica no umbral ainda, viu? Até a terceira dimensão ainda está umbral, acima, mesmo acima ainda está o umbral, tá? Quarta dimensão já começam os espíritos bons e tal, quinta dimensão os espíritos puros, sexta e sétima dimensão nem se fala, tá certo? Estão os espíritos realmente fantásticos. Wagner, e os protestantes quando dizem que morrem e vão dormir? Eles ficam um tempo dormindo até se tocar de que se eles estão sonhando ali naquele negócio, eles estão vivos. E os mentores ajudam eles a se acordarem. Tá? Os católicos a mesma coisa, não vão ver o céu e o inferno. Aliás, o inferno é uma grande de uma covardia, de uma sacanagem, né? Porque é o seguinte, tua mãe é boa, aí foi pro céu, tá lá no manjar, bem bom. Tu é um cara ruim, foi pra prisão, tu tá lá no inferno, quer dizer, tua mãe não se preocupa contigo, ela vai estar no céu sabendo que tu tá no inferno, então não tem cabimento. Mas tá mais ou menos explicado, a gente vai falar sobre isso de forma profunda numa live que eu vou fazer hoje à noite, tá certo? Falando sobre a erraticidade ou a vida depois da vida, tá certo? Às 7 horas da noite. Namastê, o ser grandioso que existe em mim, saúde do ser grandioso que existe em você, paz, luz, muita axé, saravá, beijo no coração.